A presidenta Dilma Rousseff vai reunir hoje os 31 ministros de sua equipe. É a primeira reunião ministerial depois da reforma administrativa e da decisão do Tribunal de Contas da União de rejeitar as contas de 2014 do governo Dilma Rousseff. O parecer do tribunal é uma recomendação para o Congresso Nacional. De Brasília, a repórter Priscila Mendes tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Agora o Tribunal de Contas da União precisa apresentar a decisão aqui no Congresso Nacional. Esse é o procedimento para a análise das contas de governo. Quem dá a palavra final pela rejeição ou pela aprovação são os parlamentares. E como você falou, a presidenta Dilma Rousseff marcou a primeira reunião ministerial logo após ter terminado o julgamento do TCU, que recomendou a rejeição das contas. Inclusive, ela adiou a viagem que fará à Colômbia para 8 horas da noite. Veja agora na reportagem como foi o julgamento do TCU. A decisão do Tribunal de Contas da União foi unânime. Todos os ministros acompanharam o voto do relator pela rejeição das contas. Não houve observância plena aos princípios constitucionais e legais que regem a administração pública federal, as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução do orçamento da União e nas demais operações realizadas com recursos públicos federais, conforme estabelece a Lei Orçamentária Anual, razão pela qual as contas não estão em condições de serem aprovadas. O governo tentou adiar o julgamento. A Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo Tribunal Federal para suspender a sessão e ao próprio Tribunal de Contas, pedindo a substituição do relator do processo, que teria antecipado o voto. O STF manteve a sessão e os ministros do TCU não encontraram irregularidades na atuação do relator. O processo está nas mãos do Congresso. De acordo com a legislação, o ministro do TCU deve apresentar esclarecimentos sobre a decisão para que os parlamentares façam o julgamento. Mas antes de ir a plenário numa sessão do Congresso, o parecer do tribunal precisa ser votado pela Comissão Mista de Orçamento. Não posso descumprir o regimento. Entrou na casa, ele imediatamente vai para a comissão, na comissão imediatamente começa a correr os prazos com nomeação de relator e elaboração do relatório. Oposição e governistas comentaram a decisão do TCU. Isso reforça a tese de que a presidenta ela desmoralizou o Instituto da Lei de Atividade Fiscal. Uma lei que veio para dar possibilidade de crescimento econômico, geração de emprego. Essa unanimidade reforça a posição de que a presidente precisa responder politicamente com o seu afastamento dentro do Congresso Nacional. O TCU se transformou num instrumento político. Então nós vamos trabalhar, evidentemente, no meu papel aqui no Congresso, é mostrar que as 15 falhas técnicas que o relator colocou como razão maior para desaprovar as contas, orientar a desaprovação das contas, são falhas que todos os governos cometeram e continuam cometendo. Em nota, o Palácio do Planalto disse que os órgãos técnicos e jurídicos do governo têm plena convicção de que não existem motivos legais para a rejeição das contas e entendem ser indevida a pretensão de penalizar ações administrativas que mantiveram programas sociais fundamentais para o povo brasileiro, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida.